E aí galera, tudo bem? Vamos começar a nossa live aqui. Vamos enviar pro pessoal a live para não perder o costume. Vamos lá, vamos enviar para bastante gente. Stefano, grande, o cara que mais ajudou a divulgar a live. Marcos, que foi na última live, teve com o Bretas aí, teve uma grande ajuda. Ó, Bretas tá mandando mensagem. Tô online, Bretas. Só entrar, meu querido. Lá, só aguardar aí, ó. Bretas tá entrando e nós vamos falar tudo sobre carboidrato, então, que nós vamos fazer aqui. A gente tem mania de achar que o carboidrato prejudica a gente e nós vamos mostrar que o carboidrato... Bretas, me manda um oi aí para eu poder te chamar aqui. Nós vamos mostrar então que o carboidrato ele ajuda muito no treino e o Bretas vai falar tudo sobre isso para nós, que ele é o especialista aqui nisso, ele é o cara que manja tudo mesmo. Deixa eu silenciar esse computador aqui, senão vai ficar pitando a live inteira. Então, Bretas mandou um oi. Cadê o oi do Bretas? Vamos ver se ele já tá por aqui. Alexandre Bretas. Alexandre precisa me mandar um oizinho aí, um tchauzinho. Visualizar. Agora vai entrar. Pessoal, vamos combinar o seguinte, vocês já podem deixando pergunta à vontade. Bretas, põe o E aí, celular Daniel? em pé, meu Deixa querido. eu só ajeitar aqui. Então o pessoal já pode deixar a pergunta, mas nós só vamos responder ela no final. E conforme aparecer dúvida durante a live, vai fazendo essas perguntas que no final nós vamos programamos aqui um tempo para isso. Preta, você tá de lado pra gente, cara. Ajeita esse celular aí, põe ele em pé. Espera aí. É porque meu suporte aqui é assim. Vira o seu aí, tem jeito? Não tem jeito, vai dar na mesma, porque daí eu vou ficar de Ah, lado. não, você botar a sua base assim, na horizontal. Não muda, a Consegue? sua base que tem que mudar. Aí, ó. Só que agora eu perco meu suporte aqui. Vai na mão. Eita, não. Agora ferrou tudo, então. Não, tá tranquilo. Vambora. Vai aqui na O mão. livro. Tá fácil. Tá Então vamos. tranquilo. Preta, se apresenta pra galera. Fala tudo. Nós já fizemos uma live, algumas pessoas te conhecem e outras não. Tem bastante gente Sim. nova que chegou, bastante gente que saiu. Então, se apresenta e vamos começar a falar sobre como o carboidrato vai ajudar a gente. Beleza. Vambora. Bom, Daniel, a questão é a seguinte aqui. Eu trouxe dados numéricos de alguns estudos com relação a carboidratos. Então, hoje, eu trouxe alguns dados com relação a consumo imediato, tá, de carbo, nem prévio, nem pós, tá? Então, não tem aqui controle de dieta pré. Tem nos estudos, mas eu vou explicar como, tá? Durante o treino, então. Aqui é durante situações de prova, tá? Tá. O que ocorre? Tem uma diferença aí em receptores, em transportadores de carboidratos para o nosso intestino delgado, tá? A glicose, sacarose, todos os outros que não frutose, usam o mesmo receptor, que é SGLT1. A frutose usa um diferente. Ela usa o GLUT5. Tá. Só que ela não tem. Então, o GLUT5. Uma coisa aqui. Na verdade, para o pessoal entender. Tudo que a gente come é absorvido lá no intestino. E de lá, esses nutrientes vão para o corpo. E sim, aí, vai ser distribuído. Isso. E aí, essas duas formas que você está explicando, que é onde o sangue vai lá pegar para poder transportar.
É isso? Tá. Então, esses transportadores, eles levam esse carboidrato para o nosso intestino para serem distribuídos, tá? Então, beleza. A capacidade de GLUT5 não é tão grande quanto de SGLT1, tá? O SGLT1 transporta ali entre 1,1 e 1,2 gramas por minuto. Então, dá ali tipo 66, quase 70 gramas por hora de capacidade de absorção nesses carboidratos, tá? E quanto seria Agora, gramas de carboidrato? Dá um exemplo. depende da fonte, né, Daniel? Depende da fonte. Tá. Tem um alimento que tem 100 gramas, tem tanto de carboidrato, outro isso, se a gente começar a falar nisso aqui agora, a gente para só depois de amanhã. E o de frutose tem uma capacidade menor, tá? Gira em torno de 0,6 aí. Então, ou seja, basicamente 50% da capacidade do SGLT1. Mas o que é o interessante nessa situação? Eu preciso arrumar um jeito de botar meu celular aqui, cara. Põe num livro assim. Não, não vou pegar agora, não deixa assim. Se tiver ruim, o pessoal vai falando aí, por favor. Ah, não, beleza. O que ocorre nessa situação, Daniel, de transportes, de transportadores diferentes, tá? Durante um esforço, você precisa, basicamente, tudo se resume à síntese, tá? E de ATP pelo músculo esquelético e regeneração. Tudo se resume a isso. A gente ressintetiza ele através de gordura, de carboidratos, enfim. E em alguns casos de proteína, mas a síntese através de proteínas é bem pequena, a ressíntese. Tá, então vamos lá. Deixa eu mostrar os dados de um estudo que eu já separei aqui. Todos os estudos que eu escolhi, tá, foram publicados em revistas renomadas internacionalmente, tá, que tem todo um critério de publicação. Não é questão de pagou, publica, na Não é verdade nem é pago. não, né? São periódicos, tá? Tem um aqui dos Estados Unidos, que é bem famoso, um da Austrália e tem um da Grã-Bretanha, um estudo aqui só. Mas enfim, deixa eu puxar esses dados aqui, que eu não guardo os números todos na Blogueiro que cabeça. postou, não foi nenhuma revista que você achou na banca, não. É Não, isso. não, não, não. É periódico de publicação. Não, não. Isso aqui é nível A no mundo Padrão em ouro. publicação de artigos científicos. Sim, são os melhores. Bom, mas então tem um estudo aqui que está comparando o consumo de glicose isolada e de glicose e frutose na proporção 2:1. Por exemplo, são 1,8 gramas de glicose aproximadamente por minuto para 1,8 gramas divididos entre glicose e frutose, sendo 1,2 gramas de glicose e 0,6 de frutose, ok? Então a proporção de carboidrato é a mesma, 1,8 para os dois casos, nas duas situações, certo? O que eles fizeram? Lógico, todos os ciclistas aqui, ó, são 9 ciclistas, tá, do gênero masculino. O VO2 deles fica entre 61,5 aproximadamente até 69, então são caras treinados, não é elite mundial, longe disso, mas são caras treinados. É um VO2 assim de respeito, né? Sim. A nível amador aí. Tá. Eles fizeram esse teste para identificar VO2, potência máxima, tudo e tal. E daí uma semana eles começaram. O teste de 100 quilômetros eles fizeram num ciclo ergômetro, onde o ciclo ergômetro era ajustado da mesma maneira em todas as vezes que eles voltavam para fazer, porque eles fazem esse teste em duas situações, concorda? Uma consumindo só glicose e numa outra situação consumindo glicose e frutose, e eles não sabiam que estavam consumindo. A bebida tinha o mesmo sabor, tanto só de glicose quanto glicose e frutose. No entanto, eles tiveram que botar um adoçante na bebida só de glicose, porque a frutose adoçou mais a outra. Então, eles não sabiam o que estava consumindo naquele momento. Quem estava fornecendo, claro, sabia. Quem controla. Entender que isso não acontece se não tem vamos chamar disso, dessa dose que ninguém sabe o que é, o estudo não é validado, né? Não, a dose eles sabem, a dose é a mesma, só que eles não sabem qual bebida eles estão consumindo naquele momento, ok? Então, eles vieram para esse teste de 100 quilômetros, tá? O que eles estipularam nesse teste de 100 quilômetros aqui para eles? Deixa eu só puxar esse dado numérico aqui. Então, quase... Eles iam pedalar aqui, eles calcularam 35 quilojoules por quilograma de peso de cada um. Era o nível de esforço que estava sendo regulado, tá, o ciclo ergômetro, para eles pedalarem esses 100 quilômetros, ok? Para não me estender muito,
teve 5 sprints de 1 km, que essa carga em potência aumentou, e 5 sprints de 4 km entre meio esse teste total de 100, tá? Mas para não me estender, o que interessa é o que deu no fim em tempo aqui. Beleza. O pessoal que consumiu a bebida com glicose e frutose, tá? Não o pessoal, eles fizeram nas duas situações, só teve um intervalo de 5 a 7 dias. Eles fizeram hoje com uma bebida e daí 7 dias com outra, ok? Descansaram, tal. Controlaram a dieta desses caras, fizeram recordatório alimentar 48 horas antes do primeiro teste. Então, eles foram orientados a fazerem a mesma dieta, consumir os mesmos alimentos, a mesma quantidade, 48 horas antes do segundo teste, para a situação ficar exatamente a mesma. Como era ambiente controlado... Também eles foram... não foi nada psicológico, porque eles não sabiam qual eles estavam bebendo. Então... não, mas assim, o controle da dieta deles 48 horas antes, eles não sabiam. Mas isso eu estou falando do controle alimentar deles 48 horas antes do primeiro teste, tipo assim, o que você comeu... anteontem. Aí ele falou, no café da manhã comi isso, no almoço aquilo, tal. O que você comeu, consumiu ontem? Comi isso, tal. Beleza. Aí eles orientam, quando você voltar para o segundo teste, você vai fazer a mesma dieta que você fez às 48 horas antes, comer exatamente igual, para nada interferir, tá? Para ser na mesma situação. Beleza, ambiente controlado, temperatura entre 22 e 23 graus, o ciclo ergômetro ajustado na mesma forma em todas as duas vezes, na verdade, as 3, desde o teste que eles fizeram para identificar VO2, potência, tudo e tal, foi o ciclo ergômetro na mesma regulagem, tá? O famoso bike fit aí. Bom, e o que foi visto aqui? Quem consumiu a bebida de glicose e frutose conseguiu terminar esses 2 contrarrelógios de 100 km aproximadamente assim, entre 204 a 212 minutos. Eles concluíram esses 100 km. Quem consumiu só glicose, quando consumiram só glicose, eles fizeram esses mesmos 100 km em 220 minutos, entre 220 e 232. Ou seja, é bem considerável, de 204 minutos para 220, você tem um ganho de 16 minutos em 100 km, meu amigo, isso é uma eternidade. Concorda? Eu que sou pangaré, 20 minutos é 10 km, cara. Isso é uma eternidade. Tá? Então, com a mesma, com tudo sob controle, com o mesmo ambiente, foram orientados a não consumirem álcool 24 horas antes, fazerem como eles fizeram exatamente da primeira vez. Então, é extremamente interessante, se mostrou extremamente vantajoso o consumo de glicose e frutose. Haja vista que isso aqui é um teste longo, 100 km não é um pedal curto. Tá? Infelizmente, depois eu vou falar, eu não consegui encontrar um estudo que faz um contrarrelógio de 30. A diferença é insignificante. Porque para 1 hora, cara, você não precisa tomar nada. O seu glicogênio, se você tem uma dieta, uma ingesta de carbo adequada aí na sua dieta, nas suas refeições diárias, você vai ter 1 hora, você não vai precisar de tomar nada. Só o glicogênio muscular, que é o carboidrato estocado dentro dos músculos, já é mais do que suficiente para que você consiga executar um teste máximo aí já até 1 hora. Beleza? Bom, aqui nós vimos um ganho extremamente vantajoso. Nós temos aí a capacidade, então, de absorver por hora entre 65, 68 e 69 gramas de carboidrato. Se você acrescentar, então, a frutose, só falando novamente aqui, tem gente entrando agora, você consegue botar mais 50% disso. Então, de 1,1, 1,2 vai para 1,8, ok? Então, no pedal longo é extremamente interessante. Esse estudo é um cara que eu gosto muito, tá? É o Triplett e colaboradores, tá? Que realizou esse estudo. No outro, tem um cara que se você colocar no PubMed, Joe Kendrop, que esse cara é um ucraniano, rapaz, o que esse cara pesquisa de carboidrato com relação ao esporte e endurance é uma grandeza. Pesquisa em outros tipos de modalidades também, mas em endurance é uma grandeza. Abre lá 187 estudos do cara.
Tá? Porra! Então, eu Só. gosto um cara. É lógico que ele sempre realiza os estudos com outros, às vezes ele só auxilia, às vezes é ele que toma a frente. Então, assim, Mesmo assim. por exemplo, esse segundo estudo, que é de Curry e de Ockendorff, ele é só um segundo colaborador aqui. O principal é o Curry, que é um britânico. Né? Que eles olharam aqui? Eles pegaram 8 ciclistas do gênero masculino com o VO2 entre 64,7 a 68,5, tá? Então também é um VO2 considerável, melhor do que o anterior, tá? Eles na mesma situação, só que aqui tem um efeito que é assim, glicose, consumo de glicose e frutose e água. Porém a água é no efeito placebo, né? Que eles botam saborizantes na água, edulcorantes, para que ela tenha o mesmo sabor das outras bebidas, de glicose, glicose e frutose, tá? Na verdade aqui é maltodextrina, mas maltodextrina são 5 polímeros de glicose. Então, basicamente, é a glicose, na verdade, tá? Então, vamos lá. Esses ciclistas também fizeram um teste prévio para identificar VO2 máximo, potência máxima, frequência cardíaca máxima, tal. Daí, uma semana, eles voltaram. Aí eles se exercitaram 3 vezes, tá? Uma tomando placebo, uma tomando glicose só, outra tomando glicose e frutose. O importante é que a dose de glicose e frutose é a mesma de glicose. É 1,8 gramas de glicose e 1,8 gramas de glicose e frutose, sendo 1,2 gramas de glicose e 0,6 de frutose. Então, a mesma carga de carboidrato, tá? Não tem diferença. Bom, eles se exercitaram por 120 minutos, por 2 horas, a 55% da potência máxima, seguido de um teste em ciclo ergômetro com 75% da potência máxima e eles tinham que manter 90 RPMs. E seria observado o tempo que eles conseguiriam até a fadiga, até não conseguirem manter mais os 90 RPMs ou quebrar. É lógico que não deu mais 90 RPMs, não vai nem dar tempo do cara morrer ali. Ele já para na hora, já é interrompido o teste. Beleza. Tá, então vamos lá. Quando a ingestão de glicose e frutose resultou num tempo 8% melhor comparando com glicose e 19% melhor comparando com água, tá? Então, o que observou-se? Somando o tempo desses ciclistas, deu 4.022 segundos em quem consumiu glicose e frutose. Esses caras conseguiram pedalar em média 67 minutos, tá? Enquanto quando eles consumiram somente glicose, eles conseguiram pedalar, se manterem nesse esforço a 75% da potência máxima por 60 minutos, ou seja, 7 minutos de ganho, comparando ele com ele mesmo. Comparando ele com ele, porque ele fez em 2 situações, agora ele vai para a terceira, que é com água. Apenas com água, que na verdade tinha o mesmo sabor das outras bebidas, eles conseguiram por 56 minutos. Então, se você pegar a diferença de água para glicose e frutose, dá 11 minutos, cara. Você pedalar 11 minutos mais nesse nível de esforço, a 75% da potência máxima, depois de pedalar 2 horas a 55% da potência máxima, concorda que o teste principal foi curto, mas houve uma depressão dos estoques de carboidrato deles, porque eles pedalaram 2 horas antes, a 55%, ok? Da potência máxima. E aí saíram desse e já embarcaram no outro. Vai lá agora, vamos ver quanto você consegue pedalar a 75% da sua potência máxima, tá? Mantendo 90 RPMs. Pô, então dá uma diferença muito grande. Se a gente pegar aqui glicose e frutose para placebo, que foi a água, são 19%, cara. Né? É bem considerável. 11 minutos nessa situação. E numa prova, se você pensar em uma prova, você pegar 7 minutos da diferença de glicose e frutose para glicose, é uma grandeza. Então, ou seja, eles se exercitaram aproximadamente por 3 horas, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da bebida que usaram. 2 horas antes, sem usar nada, tá? As 2 horas a 55% da potência máxima que eles ficaram lá no ciclo ergômetro, eles não consumiram nenhum substrato energético, nenhum nutriente. Tá? Eles já saíram desse e já começaram a consumir esse 1,8 gramas de carboidrato aí, divididos no tempo, e em uma situação eles consumiram apenas água. Ok? Deixa eu
fazer uma pergunta para você. Beleza. O pessoal que quiser já ir deixando pergunta, pode deixar, né? Não esqueça. Pode. No final nós vamos estar respondendo. Então o que nós temos que entender é o seguinte. Nós estamos falando dos benefícios do carboidrato. Então você está colocando uma situação onde tem um carboidrato e uma situação onde tem dois carboidratos. Um é frutose, o outro é frutose e a glicose. Não, um é glicose. Isso, o outro frutose e e outro é glicose. Isso. Você falou um frutose e glicose. Não, os dois têm glicose e só um deles tem frutose, ok? Tá. Me fala sobre low carb. Por que eu vou perguntar sobre isso? Só que no meu caso eu queria emagrecer, tá? Naquele momento eu não queria performance. Então o que aconteceu comigo? Eu fiz uma dieta low carb para emagrecer. Só que assim, cara, eu particularmente me senti um lixo. Eu fazia um trecho aqui com 50 minutos. Eu subi o tempo para 1 hora e eu chegava lá passando mal, dor de cabeça, tremedeira. Para voltar, eu tinha que comer um doce para conseguir ficar normal e voltar me arrastando. Isso, o total dava 50 quilômetros. Então o tempo que durava aí menos de 2 horas de treino, durava ali 1 hora e meia, passou para 2 horas de treino. Então, assim, me fala sobre o low carb, se você é contra, a favor, até quando ajuda, quando atrapalha. Me dá um posicionamento real sobre isso. Tá. Daniel, legal, ótima pergunta e ótima questão. Eu sou uma pessoa que eu prefiro defender as coisas que eu acredito e não atacar o que eu não tomo como meu estilo de trabalho, o que eu tomo para mim. Porque hoje em dia, nesse mundo polarizado, né, de extremos, o que eu vejo muito é o seguinte, os low carbs tentando denegrir os high carbs, né, quem consome muito, ao invés de só defender o deles, eles ficam atacando o outro. E o contrário também ocorre, tá? Quem tem a mesma linha de trabalho que eu começa... Então, assim, eu prefiro defender o que eu acredito, ok? Tem muitas pesquisas low carbs aí, algumas eu vejo que em revistas um pouco duvidosas de publicação, mas tem algumas em revistas boas. Eu não tenho nada contra, tá? Mas o que eu acredito que funciona é isso aqui. As pesquisas, às vezes, elas analisam de forma aguda. Essas mesmas que eu também estou apresentando, analisam de forma aguda, tá? É rápida, não faz um acompanhamento a longo prazo, né? Então, vamos lá. Às vezes não dá tempo de uma análise low carb interferir no desempenho, tá? Se de repente esse low carb for só durante o treino, mas aqui a gente já viu que interferiu onde consumiram só água, tudo bem, tá? Mas beleza, depende da intensidade de trabalho que você põe, você também consegue direcionar a pesquisa para onde você quer, tá? Aí tem um conflito de interesse, você quer provar que aquilo, então você já não colocaria 75% da potência máxima. Você não ia botar o cara para pedalar 55% da potência máxima durante 2 horas e depois enfiar uns 75% nele. Aí você bota ele para pedalar 50% lá e ele vai embora, cara. Porque é gordura que ele está usando como substrato energético. Não vai ter diferença, né? Mas enfim. A via energética. Oi? Conforme a intensidade... o substrato energético que alimenta o seu organismo muda. Nós vamos ver isso aí nas zonas de treino lá, nós vamos ter daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vê isso aí rapidinho. Tá. Bom, a estratégia low carb, período de base, esses treinos Z1, cara, que é metabolismo aeróbio puro, tudo e tal, a pessoa precisa perder peso, tá? Então, vambora. Tem os dias de low carb. Então você tem que ciclar a dieta do cara, entendeu? O ideal é você prescrever de acordo com o dia dele. Eu tenho um programa assim para fazer isso. Então, treino hoje é tal, zona tal, a sessão de treino é essa hoje. Então hoje você vai comer assim, 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 assado, beleza. Amanhã já é tal, então eu tenho que receber a planilha semanal para eu saber se de repente eu preciso botar esse cara para comer carbo antes de dormir, porque a sessão de treino dele no outro dia vai exigir isso, tá? Então eu aplico ela também em algumas fases, só que eu acho que você não pode adotar o mesmo estilo a temporada toda. Consumo alto de carbo, consumo baixo, então você tem que ciclar. Isso aí vai oscilando, entendeu? Esse consumo mais alto, mais baixo, dia tal, semana tal. Mas enfim, então... Muda por semana ou por período de treino? Depende do objetivo. Se de repente você acha que naquela semana dá para trabalhar para o cara perder um pouco de gordura, isso não vai prejudicar o desempenho dele lá na frente,
provocar uma sobrecarga para que prejudique ele comece a ficar sobrecarregado fisicamente, não consiga render nas próximas sessões. Então isso tem que ser avaliado. Felizmente a educação física me traz essa questão de treinamento, né, físico. Eu tenho uma base, eu não tenho a mesma que vocês treinadores têm, mas eu tenho uma base para analisar e transferir isso para o meu trabalho como nutricionista, né, para saber até onde eu posso ir com a pessoa ou não. Ok? Na outra live você falou também sobre se a pessoa faz o treino, por exemplo, porque eu tenho muito, a maioria dos meus alunos trabalham em cima de sensação de esforço, uma outra parte com frequência cardíaca, e eu não tenho nenhum que trabalha com potência. Então isso também muda. Muda, mas se você encaixar nas zonas de treino, talvez só a percepção de esforço, que depende muito da pessoa. Tem uns que superestimam, outros subestimam, tem uns que acham que estão abaixo. De repente você fala assim pro cara, ó, você vai na zona 4 aí, tá? O cara tá dando tudo, achando que tá dando tudo, mas tá na 3. Mas para ele tá num nível de esforço muito alto. Aí você pega um cara que é louco de treino aí, você passa uma zona 3 pro cara, ele vai enfiar uma zona 4 achando que tá na zona 3. Mas aí você vai identificando, orientando. Eu sei que eu gosto muito esse tipo de prescrição, por percepção de esforço, gosto muito, tá? E inclusive já treinei nesse método, muito tempo, gosto, acho legal. Então, mas você identifica a zona 1 com percepção de esforço, a zona 1 com frequência cardíaca, a zona 1 usando potência, o nível de esforço vai ser o mesmo, só vão mudar os números de base. Zona 1, potência, eu não guardo muito na cabeça, tipo 50, a frequência cardíaca, 50 a Zona 2, 68%, aí vai, então só muda esses números, mas a percepção, o nível de esforço é o mesmo, em cada uma delas, sendo potência, percepção de esforço, e percepção subjetiva de esforço e frequência cardíaca. Mas me fugiu o início que você quis chegar nessa questão aqui. Low carb, se você é a favor, contra... Não, tá, não. Eu não tenho nada contra, tá? Mas eu adoto um outro estilo no meu trabalho. Mas em alguns períodos, em algumas sessões de treino, em alguns dias, dá para usar isso. O que eu te digo é que não dá para adotar o mesmo estilo sempre. E, por exemplo, eu estou aqui passando dados entre frutose e glicose, mas a gente tem que lembrar, cara, que o atleta amador, que a maioria, né, na verdade eu trabalho só com esses amadores, os caras têm sangue no zóio aí, mas a maioria, né? Então, eu tenho que lembrar que esse cara, no final de semana, às vezes ele vai enfiar o pé, cara, ele não vai ter a disciplina para seguir diariamente um cardápio, tudo programado para ele. Então, se eu começo a exagerar muito no carbo durante as sessões de treino dele, de repente, daqui a pouco, esse cara começa a engordar, não por esse carbo que ele ingeriu durante a sessão de treino, mas pelo que ele começou a fazer depois, que já está fora do programa alimentar dele. Entendeu? Então, isso aqui a gente deixa para os caras mais disciplinados e, assim, situação de prova. Aí você pode, situação de prova, você testa antes com esses caras que não são tão disciplinados, que eu não tenho nada contra, ninguém vive disso, tá? O cara tem total direito de sair fora do programa alimentar dele, não se escravizar. Mas aí, em situações de provas longas, aí abre-se mão disso. Aí ele vai ter que usar glicose e frutose, é só fazer uns testes antes, alguns treinos longos, e o cara está preparado, porque para não ter surpresa na prova, né? Nunca faça em prova o que nunca foi testado antes, né? Então é isso, não tem nada contra low carb, não, tá? Eu defendo o que eu acredito, e não vou atacar o que eu não acredito ser o melhor, mas não estou dizendo que é ruim. Ó, pessoal, as perguntas vão deixando aí, daqui a pouco eu estou guardando elas aqui, ó, estou anotando e daqui a pouco a gente responde. Você citou no começo, né, que você pegou de revistas renomadas. Eu ainda brinquei que não é da revista da esquina, da banca, não é de blogueiro que fica falando as coisas aí, pega na revista e aí ele põe no blog, que daí ele... Por que você dá tanta importância para isso? Porque, assim, essas revistas renomadas, quando você submete um estudo para eles têm uma banca de avaliação de pelo menos 3 profissionais especialistas na área do seu estudo. Esses 3 vão ter que autorizar e aprovarem a publicação do seu estudo nessa revista. Revistas de porte menores, pagou, publicou. Essas renomadas não precisa pagar. Tá?
As de porte menores, pagou, meu amigo. Publicou. Você publica o que As quiser. grandes tem que ter credibilidade, né? Tem que ter qualidade no que você está fazendo. Tem, porque se você manipular um dado na sua pesquisa, esse cara que está analisando ela lá, ele é especialista, ele vai saber que você manipulou. Não dá, Ele tá? vive estudando aquilo, né? Tem uma pesquisa aí, não nessa área de endurance, do HM-Beta, que foi feita nos Estados Unidos, cara, com fisiculturistas, que é isso, aquilo foi um absurdo. Assim, como hoje, felizmente, eu convivo com pesquisadores, né, doutores que nos orientam, fisiologistas, tudo e tal, a gente começa a ter mais acesso a essas coisas. Eu estou há 2 anos lá. Então, o Daniel, o que acontece, cara? Esse cara, a hora que ele percebeu que tem um dado manipulado, na hora ele barra, falou, opa, aqui não vai publicar. E aí esse cara vai buscando algum lugar. Se ele estiver disposto a pagar, ele publica em outra revista. E aí, infelizmente, as de publicação, as renomadas, não são muito disseminadas aí nessa mídia de primeiro acesso que nós temos. Porque a Ok? gente tem muito lugar aí que fala de, eu tenho estudo tal que fala isso. Aí você tem que ir atrás da fonte. Tá, mas aonde? Você sabe que tá errado, o cara tá insistindo que tem estudo, e isso vem surgindo muito, né? Porque agora, como tem muita discussão acalorada na internet, o pessoal busca realmente, tá escrito em tal lugar, aí o cara vem com a publicação. Aí você vai ver, realmente tem uns lugares aí que é Normalmente essas brigas aí, né, nessas mídias de primeiro acesso, cara, é isso que eu falo, o cara fica tentando provar que o outro tá errado, que ele tá certo. Tem que ter um equilíbrio nisso tudo, tá? Não pode ter uma conduta única, adotar um único estilo e vamos com ele. O que eu vejo, como 13 anos já atuando como nutricionista, é que, assim, aí é uma opinião pessoal, tá? Que ocorre? No início, a low carb não te prejudica muito, não. Mas a médio e longo prazo, eu começo a ver que os caras começam a perderem rendimento. E aí a neurolinguística que vai explicar, não sou eu especialista. Cara, quando o cara adota low carb como estilo de vida, aquilo entra na mente dele que vira uma loucura, é uma lavagem cerebral, entendeu? Ele toma aquilo como a maior verdade do mundo. Eu não vou saber explicar por quê, tá? É só neurolinguística mesmo que explica se é ponto gatilho, se é âncora, o que instala lá, não sei. E vai embora. E ele envolve tanto naquilo, cara, que a mente tá forte. O cara, por um tempo, ele consegue manter o nível lá de esforço dele na atividade. Mas, de repente, ele começa a perder rendimento. Eu já vi isso em alguns casos. E ele começa a não perceber que ele está perdendo rendimento. De repente, as provas que ele chegava na frente de certos caras, ele começa a chegar atrás. A prova que tem altimetria um pouquinho mais dura, ele começa a ficar, porque na altimetria mais dura, na subidinha, quando você belisca o Z4 ali na subida, meu amigo, é carbo. Entendeu? É carbo que está usando como substrato energético, porque se você não tiver carbo, você não vai conseguir trabalhar em Z4, tá? Mas a foi a gente segunda... Isso claro. Quando eu vou usar o carboidrato e quando eu vou usar o estoque? Tá. Você usando o carboidrato durante, você preserva o seu estoque, tá? Claro, não tendo carboidrato. Se você não está consumindo carboidrato durante, você está usando só do seu estoque. Se você está consumindo durante, você está preservando o seu estoque. Não deixa de usá-lo, mas usa em uma proporção menor. Então isso lá no fim da prova faz diferença. Quem nunca quebrou numa prova? Quem nunca quebrou é porque não treina direito e não... Longas ou em provas de até 1 hora? Oi? Pensando em provas longas ou de até 1 hora, 1 hora e Não, meia? provas longas. Prova de 1 hora, seu estoque já é suficiente para te manter nela. Se você tiver uma ingesta adequada de carboidrato na sua rotina alimentar, Mesmo seu esse treino estoque... você vai fazer ele base, tipo, vou fazer um intervalado lá e não põe carbo no meio. Não tem necessidade. Tá. Nenhuma. Agora, se o cara já está sem... Se o cara vai sair para treinar, tipo, depois nós vamos falar, eu quero falar do jejum, não vou falar agora não. Então nós vamos chegar nesse ponto ainda. Mas Tá. toca o barco aí. Posso passar os estudos aqui? Existe diferença na proporção da participação de carboidratos em diferentes zonas? É isso que eu acabei de perguntar. Zonas de Como treino. é essa distribuição? Você volta essa pergunta para mim depois que eu apresentar os dados desse próximo estudo aqui, pode ser? Pode. Manda ver. Fala aí, então. Que vai ser legal. Aqui, Eu tá assim...
E eu já ia fazer ela. E apresenta e nós voltamos nela. Tá. Esse aqui é o Joke and Drop novamente com JetGens. Tá? O que que eles analisaram aqui? A taxa, aquela absorção, aquela oxidação, o uso de substrato energético durante a atividade. Tá? Então, eles analisaram a diferença entre a oxidação de uma bebida só com glicose e uma com glicose e frutose. Tá? Com glicose e frutose, ela foi 55% maior. Eles pegaram lá 8 ciclistas com VO2 entre 61,5 a 69,2 e colocaram esses caras para pedalar 150 minutos a 50% da potência máxima deles, que já tinham sido aferido uma semana antes, naquele mesmo teste de potência máxima, VO2 máximo, frequência cardíaca máxima, enfim. Tá, beleza. E esses caras receberam uma dose mais alta, eles receberam 2,4 gramas por minuto em carboidrato. Sendo que uma bebida contendo 2,4 gramas só de glicose e outra bebida contendo 2,4 gramas entre glicose e frutose na proporção 2:1. Então era 1,2 gramas, 1,4, 1,6 gramas de glicose, não lembro bem, e o restante de frutose. Tá? 0,8. É isso aí mesmo, 1,4 e 1,6 1,6 de glicose e 0,8 de frutose, isso mesmo. Beleza. Então, o que foi observado? Que houve uma oxidação de glicose de 1,06 gramas por minuto durante essa atividade e uma oxidação de glicose e frutose de 1,75 gramas por minuto, ou seja, se aproveitou mais o uso em carboidratos na mistura glicose e frutose. Eu não vou me estender muito, mas tem estudos que mostram que o excesso também não ajuda. Se fosse ver nível de desempenho, esse 2,4 gramas de carboidrato por minuto aí, em hora, iria prejudicar o desempenho dos caras. Eles estão tentando achar uma explicação por quê, mas os números reduzem. Ou se for a nível de esforço, ou em distância percorrida, então os números reduzem. Então espero que logo descubram por que o excesso não ajuda também. Então tem que ter a dose exata. Tá? Então, se você testando, com certeza você testando em algumas pessoas, isso aqui não vai condizer com a realidade dela. É bom que não descobre. É individualidade, tem gente que não se sente bem. Você tem um atleta, é o Marcos, né? Nós vamos chegar agora. Bom, os dados desse estudo eu já passei. Você me perguntou, você chegou a me questionar treino em jejum? Não. As zonas de treino. Eu tô na terceira pergunta que eu falei que eu ia fazer para você. A zona de treino, né? As diferenças de substratos energéticos de acordo com o nível de esforço. Tá. Quando zona 1, zona 2, zona 3, o que eu uso, o que meu corpo consome na zona 4, 5? Beleza. Tá, isso tem também uma discussão ainda acalorada aí, então não dá para te dar com exatidão, mas essa discussão também não difere muito o que um defende do outro, não chega a dar uma diferença considerável aí, né? Diferença absoluta. Bom, zona 1, cara, ali é gordura. Ali seu substrato principal, substrato energético principal é gordura. Tá? Não tem outro. Não consome carboidrato, isso, predominantemente gordura. Tá? Sua glicose ali sanguínea vai ser consumida também, mas assim, a predominância imensamente maior de gordura. Na zona 2, tem um gap entre as zonas, né? De tanto a tanto de esforço, de tantos por cento a tantos por cento. No início da zona 2... Tá, não. O gap não precisa, não, ele não é importante. Ali no meio da zona 2, entre o início dela pro final. Meu amigo, ali já tá beliscando 50% de carbo e 50% de gordura. Tá? No início da zona 2. Não, no meio dela ali. Depende, uns puxam antes, outros puxam depois, aí vai dar individualidade biológica. 60%. Mas enfim, 50-50, 50-50 que a gente fala. Entrou na zona 3, cara, quando você adentra ela, vai se estendendo por ela ali, já começa a aumentar um pouco mais a demanda de carbo, tá? Ela já começa a ser mais importante do que gordura. Então é o que eu te disse, o carboidrato, tá? Você ressintetiza ATP muito mais rápido com carboidrato.
Lógico, é um equilíbrio que o organismo tem que buscar. Se você está usando mais, ele precisa ser mais rápido para manter sua energia. Bom, na Que é o zona famoso 4. Oi? é aí que o cara quebra. Então, não, ele ainda está ali, está se mantendo. Mas vamos lá, Atacando, é isso? se acabar o carbo, ele não quebra. Ele vai voltar na zona um, porque o organismo dele vai fazer ele voltar e logo eu vou explicar por quê. Aí ele tem que voltar, a chave caiu, meu amigo. Aqui eles usam o martelo do Thor, várias nomenclaturas aí pro processo. O nego só fica rindo, você viu o cara lá, pô, né, a chave caiu, e aí vira, né? Aí até a próxima prova ele tem que aguentar. Cãibra. Cãibra não dá. Às vezes. Também não, mas aí a gente entra em outros méritos que é longo também. Tem vários fatores, né? Então vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Bom, zona 4 e zona 5, Daniel, aí se não tiver carbo, meu amigo, você não consegue se manter naquele nível de esforço. Aí já começa a ser o oposto da zona 1. A proporção de carbo para gordura, aí não tem mais nem gordura. Né? Então, o que acontece? Deixa eu só puxar os dados do outro estudo meu aqui. Tá? Quando você chega ao ponto de quebrar aí, cara, o seu organismo precisa continuar ressintetizando ATP, que é essa moeda energética que basicamente é o que mantém todos em esforço aí. Seja aeróbio, seja anaeróbio, tudo se resume a sistema fosfagênio, de fosfagênio. 3 moléculas de fosfato aí, né? Que é a trifosfato de adenosina. Bom, você precisa continuar ressintetizando. Pô, acabou o carboidrato. Você não consegue se manter naquele nível de esforço. O seu organismo vai te jogar para o metabolismo aeróbio. Por quê? Porque para a liberação de gordura como substrato energético, eu preciso de mais moléculas de oxigênio. Tá? No entanto, você não consegue respirar bem quando você está em zona 4, zona 5, meu amigo. Você está hiperventilando direto. Não vai entrar muito oxigênio ali. Aí ele te joga lá para a zona 1. Se você quiser terminar. Não, se você quiser terminar a prova, ele vai te jogar, porque ele precisa de mais moléculas de oxigênio para que haja uma liberação de gordura. Ele precisa de mais gordura. Né? Então ele precisa de mais oxigênio. Liberando gordura, ele continua fazendo a ressíntese de ATP, só que de uma forma muito mais lenta do que ela ocorre com carboidrato. Por isso que você consegue ficar a nível de esforço superior, em zonas de treino 3, 4 e 5, tendo carboidrato. Se não tiver, meu amigo, esquece que ali é só ou chega ou espera o carro de apoio que vai te resgatar lá. Olha a dúvida que eu tive aqui agora. A marretada do Thor chegou e deu. Tum. Vou pegar e chupar uns 3, 4 gel de uma vez para voltar. Volta? Seu estoque de glicogênio já foi embora, cara. Em esforço, você consegue se manter na zona 1 ali. Mal belisca a zona 2, cara. Dependendo do nível de como que foi essa quebra aí, dependendo da força da marretada, não, lógico que você vai ter que consumir, porque se você tiver uma crise hipoglicêmica, você desmaia, cara. Se tiver uma crise hipoglicêmica severa, aí não tem metabolismo. Uma grande quantidade, 4 de uma vez é muita coisa. Não adianta, porque quando você está em esforço físico, o seu organismo ele fica secretando glucagon e cortisol, que são hormônios antagônicos à insulina. A insulina é responsável por facilitar o transporte de glicose para dentro da célula, ou seja, para a síntese de glicogênio. Você consegue usar uma fonte de transporte aí, que é a GLUT4, que independe de insulina. Só que ela não é muito eficiente, então não dá tempo, cara. E ali na prova, você precisa de... Não dá tempo de você sentar, consumir o carboidrato, esperar. A ressíntese não é tão rápida, entendeu? Então, já era. Esquece, engole o choro, só termina de chegar, bora treinar e preparar melhor para a próxima prova, porque só assim que você esquece a anterior. Né? Deleta isso da mente. Tem uma outra questão aí? Tem a do jejum. Você quer falar mais algum estudo para eu poder fazer essa pergunta ou eu posso fazer a pergunta? Cara, infelizmente, esse foi um estudo que eu não consegui, eu consegui só resumo dele. Então eu prometo que vou tentar encontrá-lo, porque as pessoas que estiverem aqui na live, que quiserem esses estudos, é só mandar no meu direct, falar que eu quero receber esses estudos, que eu mando todos os artigos completos. Eu só não vou conseguir, a princípio, mandar esse. E na sexta-feira, eu vou reunir todas as pessoas que quiseram.
você não consegue mandar arquivo pelo direct. Aí você vai ter que Não, passar seu aí, WhatsApp. isso, não, aí eu vou possivelmente pegar o e-mail de todo mundo e mando de uma vez só, entendeu? As pesquisas para todos os endereços de. Mas enfim, então quem quiser essas pesquisas, esses estudos, eu passo na íntegra. Infelizmente, ou felizmente, não sei, estão todos em inglês, né? Mas hoje tem o Google Tradutor para quem não consegue ler inglês, que está fácil também. Às vezes ele não Fica ruim, traduz mas dá pra... muito. Não, dá para usar alguns termos técnicos, só que ele viaja muito. Então, mas assim, eu não sou bom em conversação nem para ouvir, mas eu tenho que ter proficiência, né, em inglês. Para você ingressar no mestrado, a primeira, antes de fazer a prova, você tem que apresentar o certificado de proficiência em leitura. Tá? Então, felizmente, para ler eu consigo, mas minha pronúncia não é das melhores, não. Mas, enfim, então eu envio esses estudos para quem quiser. Cara, mas eu achei muito legal. Esse já é um estudo bem recente, de 2019, e eu não consegui ele na íntegra, tá? Deixa eu só pegar o resumo dele aqui, tá? Deixa eu achar onde que ele tá. Peraí, que é o Acelera que tem 4. 15 que o pessoal nem... Ó, tem umas Tá, 5 não, perguntas. vambora. Vambora, eu vou engolir o último que é o bochecho de carboidrato, tá? Beleza, vamos lá. Essa aqui é de recuperação, tá? Pós-exercício. É o seguinte, 8 ciclistas, tá? Não vou nem dar os dados de VO2, então vamos rápido. 8 ciclistas, eles fizeram um teste, infelizmente no resumo não tem, para esgotar reservas de glicogênio, tá? E consumiram uma bebida com glicose e frutose logo após esse esforço. Tá? Em duas situações. Uma, ele ia fazer um contrarrelógio daí 4 horas. Em outra, ele ia dormir, acordar no outro dia e ia ter 15 horas de intervalo entre os consumos. Então, quem consumiu só glicose, deixa eu só ver a carga, foi 1,5 gramas de carboidrato por quilo de peso de cada um desses 8 ciclistas. Tá? Então, um só de glicose, o outro glicose e frutose na mesma proporção, 2 por 1, que eu já expliquei antes. Beleza. Tá? Os que fizeram essa depressão de glicogênio e depois consumiram essa bebida com carboidratos e descansaram por 4 horas sem comer mais nada, e aí eles voltaram. Eles voltaram para pedalar, tá, a 70% da potência máxima, tá, até a fadiga. Então, com certeza, que eu não tenho esse dado no resumo, mas com certeza tem a cadência aqui estipulada. Né? Então, baixou de tanta cadência. Normalmente eles estipulam 90 RPMs, é o giro aqui. Tá? No experimento curto, cara, os caras conseguiram ficar nesse nível de esforço a 70% da potência máxima, depois de depletar o glicogênio e consumir aquela bebida após, por entre 28 e 36 minutos. É lógico, tem uma variação. Um fez com 28 e o pior fez com 30 e 36. Beleza. Aí, esses mesmos também fizeram o mesmo experimento. Esses 8 que fizeram da primeira vez, fizeram no experimento de 15 horas. Tá? O que foi o resultado? Engraçado, na de 15 horas baixou um pouco a potência. O nível de exigência foi 65% da potência máxima. Tá? Então, aí depois de 15 horas, eles pedalaram, conseguiram por 35 minutos. Só que o gap foi maior, entre 35,9 e 36 a 46, tá? Quem usou glicose e frutose, ok? Beleza. Quem usou só glicose, 30 minutos, entre 30 e 39. Vamos falar só do primeiro número. Foram 5 minutos de diferença. Quem usou glicose e frutose conseguiu 5 minutos mais, tá? No estudo curto, na pesquisa curta de 4 horas, 28 minutos. E quem consumiu só glicose, 22. 28 glicose e frutose e 22 só glicose. Tem alguma coisa de estranho aqui, porque 15 horas de jejum os caras conseguiram pedalar mais, tudo bem que 5% menos de potência, mas aí eu preciso conseguir o estudo todo, completo. Esse, infelizmente, eu não consegui ainda, mas vou conseguir. Tá? Beleza. Aqui eu terminei os dados de estudos e agora acho que bora para as perguntas aí do pessoal. Ó, peraí. Você fez um negócio aqui na live anterior aqui, tá? Nós fizemos uma outra live, já tem aí acho que 2 ou 3 meses, não me lembro. Acho que não tem nem isso. É da questão E do teve um jejum. que mandou que ele treinava cedo e ele não conseguia comer. E eu sei que não Tá, é só ele, tem muita gente que acontece isso. tá, E é essas o pessoas Marcos. um cara. Ó, é o Marcos, ele não treinava cedo, não.
Só que ele trabalha à noite. A rotina de trabalho dele é trabalho noturno, ele atravessa a noite toda. Se ele tiver por aí, ele podia até falar. Então Ele tava por aqui, ele acorda e sai inclusive. para treinar, tipo meio-dia, 1 hora. Que ele não consegue comer. Cara, se o cara chega e fala assim, Mesma coisa, meu, nasceu, tá em jejum. sim, se ele fala assim, meu, se eu comer, eu ferro meu treino. Eu não consigo desempenho já estipulado lá na sessão de treino, se for um pouco mais intensa. Cara, como que você vai falar para esse cara comer antes do treino? Esquece, ele vai comer e vai passar mal. Ele vomitava nos treinos, ele falou comigo. Depois eu entrei em contato com ele. Eu fiz uma Sim. orientação mais do que básica. Falei, Marcos, vamos diluir uma carga X de maltodextrina em tanto de água e você já começa tomando logo na sua sessão de treino. Ele deve ter te relatado isso, que ele relatou para mim. Falei, cara, zona 2, zona 3 agora parece que eu não treinei, comparando com antes. Foi isso mesmo? Né? Perfeito. E foi assim, foi uma coisa muito simples. Aí eu orientei ele de uma outra forma também. Falei, Marcos, quando possível, consuma carboidrato. Eu falei uma quantidade X de macarrão, ou que seja pão com fruta, aveia 3 horas antes. E durante a sessão você já sai consumindo essa diluição, essa bebida com maltodextrina. Cara, ele falou que ele é outra pessoa agora treinando. Ele te falou isso? Ele falou isso, ele falou que ele já ele é magro, ele emagreceu mais, emagreceu no sentido de estar mais seco, né? Sim. Não que emagreceu, que, nossa, o cara já é cadavérico, se eu falar que ele emagreceu, né? Mas assim, ele conseguiu perder os 2, 3 quilos que ele achava ali que ia ficar melhor. E ele falou, ele relata, sim, eu tenho áudios dele aqui no grupo que ele fala, ó, eu chego do treino, se eu tiver que repetir o treino inteiro, eu vou sem problema nenhum, que pra mim eu nem treinei. Nem Ele me falou isso. Então é simples legal que assim. está comparando ele com ele mesmo. Ele em uma situação, ele em outra. E assim, e essa relação eu vejo muito isso na cetogênica. Eu recebo muito isso no meu consultório. A pessoa corta o carboidrato geral. Meu, às vezes 2 meses, ela perde peso. Uma que desidrata um pouco, você depleta as suas reservas de glicogênio, cada grama que vai embora leva 3 de água junto. Mas enfim, aí bate no muro, é o efeito platô, não perde mais peso. Se essa pessoa procura rápido, ou se ela muda rapidamente, ela começa a consumir carboidrato não em doses altíssimas, porque seu organismo está igual uma esponja, né? Louco para absorver carboidrato, porque você não dá para ele faz tempo. Ele mudou a maneira dele funcionar, aproveitando corpos cetônicos como fonte de energia para manter o cérebro, porque o cérebro se alimenta de glicose, banana. Mas enfim, você tem que ir subindo gradativamente essas doses de carboidrato para ele. Ele volta a emagrecer. Eu tô há 13 anos já no ramo aí. Então já passou isso tudo pelo meu consultório. Inclusive, eu já aprendi muito com os meus pacientes, em respostas dos meus pacientes. O organismo deles responde para mim. Então, por E isso que eu falo, não adote só uma estratégia. carboidrato, eu vou ficar gordo. Pelo amor de Deus, não faz isso, né? Assim, e o Em cara vem muitas, desesperado. em muitas situações, o ciclo de Krebs, a quarta reação dele, o ciclo de Krebs é o que rege o metabolismo aeróbio aí. A quarta reação dele, se você não tiver glicose, ela não ocorre com eficiência, você cria um desvio. E aí você começa a quebrar proteína. E nós não temos estoque de proteína, nós somos feitos de proteína. Nossa fibra muscular é feita de proteína, mas ela não estoca. Esse músculo seu aí que está no bíceps hoje, daqui 2 meses ele não existe mais. Ele foi totalmente refeito. Então você degrada e sintetiza proteína todos os dias. Você não tem reserva como gordura e carboidratos, ok? Mas a questão do treino em jejum, tem várias estratégias. Eu treino muito cedo. Tem muita gente que tem dificuldade, se come e não consegue treinar. E você tem que respeitar muito isso. Coloca uma refeição de carbo, de absorção lenta, bota uma palatinose antes dele dormir, com fruta, aí você vai variando entre os carboidratos. Frutose, né? Bota uma palatinose, bota uma fruta, bota aveia, um pasto de amendoim ali, bota para ele comer antes de dormir. No outro dia a sessão de Esse treino dele cara, o vai cara ser pode outra. comer e dormir. Ele come e deita, vai dormir. No outro dia ele acorda, a sessão de treino dele é outra. E bota um pouco de carboidrato líquido durante a sessão. Se o cara já tem dificuldade em comer, você botar algo sólido para ele, já era, meu. É igual prova. Prova, se você tá torcendo o cabo ali, se você botar algo sólido no estômago, tá errado. Se você estiver torcendo o cabo, esquece aqueles caras do Tour de France, aquelas provas longas, porque ali para eles, a maior parte da prova, aquele nível de esforço para eles lá,
Os caras só quebram tudo quando tá em montanha. Aquilo lá, eles podem comer, igual um treino longo. Você pode comer, beleza. Mas quando o cabo tá torcido, meu amigo, se tiver algo sólido no estômago, seu sangue tem que ser mobilizado para o estômago para ajudar na digestão, um pouco do seu sangue. E esse sangue era para estar lá na periferia, era para estar lá no músculo que está em esforço, tá? Durante aquele instante. Então esse sangue não pode estar aí, você perde em potência. Tá? Então aí é gel, é carboidrato líquido. Aí a pessoa, aí já é um pouco diferente. Essa pessoa que relata, eu fugi um pouquinho aqui, né? Que se eu comer, então não adianta você dar nada sólido para ela comer durante o treino. Dá líquido ou gel. Vai fazendo teste, cara. O ideal é fazer teste, tá? Você vai testando e vendo o que é melhor para a pessoa. Eu acredito que talvez tenham pessoas que realmente não adianta nem líquido durante o treino. Então você tem que respeitar isso. O cara fala, ó, eu testei assim, não deu. Então vamos tentar mais algumas vezes. Não deu? Meu, individualidade biológica, você tem que ser respeitado, cara. Você tem que escutar o cara. O cara ali, ele te fala tudo que é bom para ele ou não. Basta você saber ouvir. No meu caso, como nutricionista, eu tenho que saber ouvir o cara. Assim como você, como treinador, que prescreve muito treino por percepção subjetiva de esforço, você consegue começar a identificar seus atletas, quem superestima aquela zona de treino, quem subestima, quem está fazendo acima do que você pediu e achou que está fazendo certo, quem está fazendo abaixo. Você começa a identificar o tipo de atleta, assim como eu começo a identificar o tipo de pessoa que me procura lá para minha intervenção nutricional, ok? Muito ciclista esqueceu meus corredores, velho. E aí? Então, nós conversamos nisso. Justamente por isso, eu quis passar dentro da mesma modalidade algumas situações diferentes. Se eu puxo os de corrida, nós não terminaríamos a live hoje. Né? O que eu vou prometer? Ou eu volto para dar uns dados numa live só de corrida, e é rápido, eu só passo os dados de pesquisa, ou os corredores que quiserem podem entrar em contato comigo, que eu envio alguns artigos, tá? Né? Nesse mesmo modelo que nós estamos aqui na live hoje de consumo de carboidrato durante o esforço, eu posso enviar para eles, tá? Eu só preciso de um pouquinho mais de tempo, porque para isso tem que ler um monte e selecionar o que eu acho que vai ser melhor, os melhores para eles para enviar. É só me mandar no direct também, que eu já explico. Talvez não vou mandar na sexta como os de ciclismo, tá? Assim como se você treinasse triatlo também, eu tenho uns de triatlo, tá? Acho que eu vi o Stefano aqui, me fez uma pergunta. Não sei se você viu. Você fala do seu trabalho. Calma, calma. 5 perguntas antes dessa do Stefano. Nossa. O pessoal tá perguntando. Eu fiz essa pergunta na outra live e o pessoal também tá perguntando. A Ana Borges e a Pixirilo Odontologia perguntou assim, ó. Gel de carboidrato, gelzinho, tem glicose e frutose? Se tem, quais são? Tá, tem vários. Não dá nem para enumerar. E nessa proporção de 2 por 1, tá? Então tem vários no mercado aí. Os tops, na verdade, os mais caros, infelizmente. Mas tem vários. Eu não vou começar... Peraí, que eu vou ter que botar meu... Perguntaram aqui do Gu. Carregador. Peraí. Vou ter que botar meu carregador aqui, que minha bateria tá indo embora. Fica tranquilo. Eu tô falando do Gu, porque lá embaixo tem perguntaram se o Gu é uma boa opção. É uma boa opção. Tá, mas você pode... Hoje tem frutose em pó aí, você pode comprar e associar ela com maltodextrina, botar na bebida. Então, no gel, já peguei, peraí, já tá aqui, Vi. Minha esposa falou que ia pegar meu carregador, tá aqui comigo já, obrigado. Então tem vários, tá? Tem vários aí. Mas quais as outras questões? Depois eu posso passar, quem quiser me manda no direct, que eu passo os que tem proporção. Às vezes na cabeça também eu não guardo isso, né, não todos, mas eu passo algumas opções com variação de preço, tá? O que é a próxima? O que você sugere como fonte de glicose e frutose? Tá, então. Aí, a glicose, a maltodextrina é um básico, dextrose, os carboidratos em gel, tem alguns que tem o oximase, tem o de absorção rápida, média, tem palatinose, lenta. Então tem vários, dá para brincar com carboidrato. Depende a situação, depende o nível de esforço que esse cara vai entrar, tá? Ou na sessão de treino, ou na prova. Na prova, aí é o rápido, de absorção rápida, sempre. Mas se o cara for no Tour de France, se durante grande parte da prova ele for ficar no nível de esforço, zona 2, beliscando, come alguma coisa, bota algo sólido no estômago, tranquilo, desde que você saiba
como que essa prova vai ser dividida para você, tá? Qual nível de esforço você vai estar trabalhando em cada momento dela.